Esse episódio é um oferecimento da Ponto de Contato, né, espaço de coworking e ponto de encontro de empreendedores, e do Descomplica, aqui você aprende fácil. Olá amigos, esse é o Man the Arena, um vídeo podcast sobre empreendedorismo e cultura digital. Eu sou o Léo Cuba. Eu sou Miguel Cavalcante e estamos aqui na Ponto de Contato com nosso amigo aí de longa data, Júlio Daio Borges. Prazer estar com você, obrigado. Prazer é meu, eu sou fã do Man the Arena, como vocês aí que estão assistindo, e conheço desde as eras dos primórdios, lembro deles combinando na rua de gravar os primeiros programas, acompanho o crescimento, estou sempre repassando, acho muito legal, admiro muito e parabéns pelos upgrades desse ano de 2011 que estão muito legais. E quem é o Júlio, né? O que é o Digestivo Cultural e como chegou o veículo até? Então, o Digestivo a gente começou como uma revista eletrônica, né? Eu fiz, na verdade, engenharia na Poli, onde eu conheci o Léo, a gente era colega de engenharia elétrica, sempre gostei de tecnologia, então fui fazer engenharia de computação, mas ao mesmo tempo descobri uma vocação para escrita na época do vestibular, eu fui redação nota 10 da FUVEST, e fui levando as duas coisas em paralelo. Descobri a internet em 95 e quando me formei escrevi um texto criticando a Poli, as coisas que eu não concordava, que ficou famoso, que chama A Poli Como Ela É, e acabou indo parar na Folha de São Paulo. O Luiz Nassif reproduziu um trecho na época, eu não conhecia nenhum jornalista, nada. A partir daí eu comecei uma newsletter pessoal. Em 2000 eu trabalhava em banco, já tinha passado por consultoria também. Resolvi fazer o site com outras pessoas que eu conhecia e aí desde então o Digestivo vem se desenvolvendo. Hoje a gente está com 300 mil visitantes únicos, mais ou menos de 1 milhão a 1,5 milhão de page views por mês. Aí tem parceiros desde a Livraria Cultura até as principais editoras do Brasil, passando pela Companhia das Letras, a Record. Enfim, a gente fez várias coisas, faz evento, também já fez revista, uma história longa, 10 anos já. Ô Júlio, e você tem mais de 10 anos de internet, tendo uma empresa, tendo um site, né, trabalhando na internet. O que mudou assim, desses 10 anos? Qual a diferença de um veículo de 2000 na internet e um veículo de 2011 na internet? Mudou bastante, é uma pergunta bem ampla. Assim, eu acho que o que principalmente eu vejo é que antigamente, nessa época, na internet a gente fala antigamente 10 anos atrás, você tinha que conhecer programação, você tinha que conhecer HTML, você tinha que entender como os computadores funcionavam, para você registrar domínio você tinha que ter empresa aberta, você tinha que fazer FTP. Então a gente que tinha essa familiaridade com as máquinas, e enfim, eu tenho computador desde que eu tinha 11 anos, a gente tinha mais disposição para fazer isso. As pessoas normais, elas tinham um pouco de... As pessoas normais, né? As pessoas não técnicas tinham um pouco mais de dificuldade, porque não era a área delas. E hoje, eu acho que a gente tem muitas plataformas interessantes, plataformas globais, de alcance global, que você pode começar a fazer algum veículo em 5 minutos e alcançar uma audiência enorme. Coisa que antes era muito mais burocrático, muito mais difícil. Então, eu acho que essa é a grande mudança assim, que eu vejo. Então, o diferencial hoje é muito mais um produto / conteúdo, né? O conteúdo aparece mais, você consegue falar logo o que você tem a dizer em menos tempo, gastando menos. Antes você perdia muito tempo com a parte técnica, apesar de que eu acho que a parte técnica ainda faz diferença. Eu não sei se essa diferença vai sumir algum dia, mas, por exemplo, você saber como o Google funciona, como é que ele indexa a página, enfim, tudo isso, você conhecendo como os computadores funcionam, facilita, porque você entende como é que os algoritmos são feitos, e isso sempre vai ser um diferencial diante de quem não entende, né? Agora a gente falou sobre esse diferencial da barreira técnica, né? E de modelo de negócio, quer dizer, dos primórdios da internet até agora, né? Veículo, porque você também tem um veículo, né? O AgriPoint. Ainda é baseado em vender banner? Não, mudou muito, né? Na verdade, assim, quando a gente começou, eu comecei por idealismo, eu queria fazer isso, eu estava na contramão do mundo corporativo, trabalhava de gravata, terno, eu queria fazer uma coisa que eu gostava, realizar uma vocação, então eu não pensava muito nisso naquela época, né?
Mas assim, a internet, ela na verdade, ela era muito pequena, se a gente for pensar, né? Então, por exemplo, o KD, que foi vendido para o Yahoo, que era o Yahoo brasileiro, tinha 30 mil visitantes únicos por mês. E foi vendido por milhões. Hoje, 30 mil, sabe? Tem blogs que tem 30 mil, muito mais que isso até. Então, eu acho que a grande diferença foi o Web 2.0, em 2005, mais ou menos, que trouxe muito mais gente através da banda larga, através, aqui no Brasil, da inclusão digital, do barateamento dos computadores, que realmente gerou uma massa crítica na internet, que antes você não tinha. Uma audiência. Então você hoje tem audiência de televisão na internet, que era uma coisa que não tinha. Então, assim, os grandes anunciantes, eles era muito pequeno, assim, as verbas, sempre a internet vem crescendo, agora já se fala em quase, acho que 8,5%, quase 10%, né, da verba publicitária brasileira. Ainda é lento, mas assim, antes era, na verdade, quem estava acostumado com televisão não via resultado na internet, então assim, era muito mais um modelo de patrocínio, né? Era um modelo de você conseguir alguma coisa num nível mais institucional, não era uma coisa de você mostrar números, porque não existia mesmo, era você falar, olha, meu site é importante porque tem essa referência, porque saiu nessa revista, porque essas pessoas escrevem. Então você conquistava nessa base. Então hoje é muito mais, você consegue mostrar mais resultado, as pessoas sentem o resultado. Por outro lado, tem que ter resultado. Hoje Você tem muito mais sites também, muito mais, né, fragmentação, mas também tem muito mais audiência. Como é que você compara? É melhor ou pior hoje? Olha, para quem vai começar é pior, eu acho. Mas para quem já está consolidado é melhor. Porque você tem uma inércia grande, para quem vai entrar vai ter que vencer uma barreira maior, né? Antes você tinha poucas pessoas, sei lá, quando a gente começou a gente não conhecia nenhum site que fazia o que a gente fazia. Hoje tem vários, né? E assim, tem vários que vieram no nosso modelo e tal. Então assim, você sabe que já tem alguém fazendo, é muito difícil você quebrar um paradigma na web. O que eu acho é que o que está acontecendo hoje, que a gente até pode entrar nesse assunto, é que o que estava acontecendo na web há 10 anos atrás está acontecendo agora nos dispositivos móveis. Então assim, você tem menos gente nos dispositivos móveis, celular, iPad, Kindle. E eu acho que é uma história que tende a ser mais ou menos parecida. Repetir, né? Então eu acho que assim, se você quiser saber como era, você pega esses dispositivos, você vai ver que tem bem menos gente fazendo coisa, e a web, ela praticamente ela foi dominada, né? Assim, é um território que todo mundo tá. Antes você não tinha gente que não estava na internet. É uma coisa que parece estranha hoje, mas que acontecia naquela época. Esse negócio de celular e de mobile, o negócio interessante é que se você vê o discurso do setor de mobile falando, né, tipo, de crescimento, de número, de não sei o quê, é exatamente igual à internet 10 anos atrás, né? É muito parecido, assim, Ao mesmo tempo, você vê alguns players do mercado se consolidando já e criando uma massa aí para dominar grandes nichos de mercado aí, né? Agências, mas também naquela época na internet acontecia isso, né? Você via, sei lá, o Globo.com, os caras entravam, tinha aquela 90, no fim dos anos 90 tinha aquele papo daquela tecnologia push, não sei se vocês lembram, que os grandes, o Estadão, o Eldorado, não sei o que, iam fornecer todo o conteúdo da internet, não sei, e na verdade as coisas não são assim, né? Você tem outros players que surgem no processo, então para mim essa visão ficou muito clara quando eu ganhei o Kindle, até que vocês fizeram parte do grupo que me deu. Obrigado de novo. Quando eu entrei, que eu vi quão pouca coisa tinha em português, eu falei, nossa, isso aqui é a internet do começo. Que a gente estava lá na Poli, e aí o pessoal falava, olha, tem um cara que jogou as letras do Raul Seixas, olha, tem o site da Anne Rice, olha, o Ozzy Osbourne tá gravando um CD, tá escrevendo na internet. Não tinha nada, então você tinha que caçar. Pelo Ozzy Osbourne lançando CD, não era nem o MP3 de download, era noticiazinha lá. O pessoal tinha o catálogo dos sites brasileiros. O pessoal usava a internet para ficar baixando foto de mulher pelada, entendeu? Era isso, e gravava CD-ROM e vendia pros amigos. Então, assim, era muito incipiente. Acho que isso era só na Poli, na Poli talvez fosse mais
mais grave. A Polly era grave. Então, eu acho que assim, você estava criando as coisas e falava, bom, se eu fizer, no nosso caso, né, fizer um texto legal, isso aqui vai virar uma referência no Google. E de fato virava, né? Eu lembro que vários assuntos, sei lá, Manhattan Connection, teve um texto meu que ficou muito tempo na primeira página porque não tinha ninguém que tinha escrito sobre aquilo. Então, assim, o Kindle, o iPad, o iPhone, etc., isso é a mesma coisa, né? Só, não sei qual que vai ser o Google do iPad ou do iPhone, mas assim, você vai ter essa coisa replicada da mesma forma, eu acredito. Agora, quando você estava falando, né, da tecnologia push, dos grandes grupos de mídia, né, tentando criar modelos de negócio, isso parece um pouco do que a gente estava querendo falar contigo, que é velha mídia e novas mídias, né? Então parece que sempre as mídias tradicionais estão tentando sobreviver, replicando o que já existe, né? Tentando encaixar tentando segurar um quadrado numa bola. Isso tem direto, né? Agora eles estão de novo. Eu acho assim. Estão de novo. O que eu acho é que assim a web ela foi um tropeço para eles porque assim no final o que acabou prevalecendo na web foi o modelo gratuito, né? E isso eles nunca engoliram porque eles vieram de um modelo pago e assim eu acho que também no lugar deles seria a mesma coisa. Então eu acho que talvez o modelo dos dispositivos móveis seja um modelo pago. Então talvez eles se entendam melhor com essa nova era, né? Mas eu acho que a web foi um tropeço, eles apanharam muito, porque você na verdade está competindo com todo mundo, né? Se você for barreira de entrada que era o que e o preço caindo a zero, agora se fala de novo em fechar, né, os conteúdos, tem muita gente falando. E eu acho que na web nunca vai funcionar isso, mas enfim, eles querem fechar de novo, eles fecham. Eles fecharam em 2000 e pouco, porque estourou a bolha e todo mundo saiu. Falou, não, vamos sair disso aí, deu errado, vamos tirar todos os investimentos, fechar tudo, fecha o conteúdo, o cara que assina paga ou não, e só esse cara vai ler. Aí desenvolveu tudo, né? O Wikipedia desenvolveu, o meu próprio site desenvolveu, porque não tinha ninguém, era um deserto. Então assim, você sai, mas você alimenta outras coisas também. Você abre espaço para um monte de gente que... então assim, eu acho que... enfim, a gente vai viver outros modelos de negócio agora com os dispositivos móveis e vai começar uma outra briga, mas eu não sei até que ponto eles vão entender de novo essa fase ou não, e a gente também vai entender, porque é tudo novo até para nós, né? E você falando de dispositivo móvel, né, você estava falando assim, aí você cai nesse outro embate que é editoras versus Kindle, por exemplo, né? Modelos de dispositivos móveis de publicação de e-books, né? Que eu assim, particularmente, acho que a gente vai ter uma disputa bem parecida com o que foi os impressos com a web, que foi uma disputa bem sangrenta e eu acho que muita gente, sei lá, você pega o Jornal do Brasil, foi extinto, depois, sei lá, nos Estados Unidos, várias cidades já não tem jornal impresso, tem um blog que só fala das revistas que estão morrendo, enfim, é uma guerra mesmo, né? Embora o site dos Estados Unidos, maiores jornais, é só uma rede de blogs, né? Então, o Huffington Post está disputando audiência com o New York Times, quer dizer, é um mundo bem diferente do que eles achavam que seria, né? Nos anos 90. Então eu acho que as editoras, eu vejo muito parecido o comportamento, embora eu tenha muitos parceiros dessa área editorial, no modelo antigo, que eu respeito, admiro tudo, mas eu acho que tem um pouco essa postura assim, o Kindle não vai virar, vamos fazer o nosso próprio Kindle, não vamos conversar com a Amazon, que foi o que eles fizeram, né? Eles chegaram, como eles se negociaram com o Google anteriormente, aquela história do Google Books, e como o Google foi esperto e negociou com cada um, ele conseguiu levar todo mundo na conversa, né? E criou aquela história lá de você colocar os livros para serem buscados na internet e tal. E as editoras não gostaram, as editoras brasileiras, elas se sentiram meio ludibriadas. Então quando veio a Amazon, elas se juntaram em bloco e falaram, olha, a gente não vai negociar esse contrato do Kindle, a gente não aceita. Então elas não estão no Kindle agora. Mas aí você fica pensando, mas qual o modelo que seria melhor que o Kindle, né? Existe um modelo melhor?
como é que a gente faz para... A gente não vai participar dessa revolução do e-book. Eu vejo um pouco assim parecido com o pessoal dos impressos, que teve uma postura assim com a web. Então a gente vai abandonar a web vai acabar sozinha. Isso vai custar caríssimo para eles, né? Então assim, eu acho que a postura de você negar, tampar o sol com a peneira não é a melhor. Porque assim, agora já... Claro que a Amazon ela tem interesse na história, mas eles já estão falando que os livros... eletrônicos estão vendendo mais do que os livros no todo da Amazon, né? Então isso assim, por mais que a gente não tenha acesso aos números e tal, e seja uma coisa duvidosa porque o Kindle é deles e tal, é uma coisa um pouco, para mim assustou assim. É muito novo, né? Você fala assim, pô, o negócio existe desde 2006, 2007, né? Agora já está vendendo mais lá nos Estados Unidos, quer dizer, isso é uma coisa que para abrir o olho, né? Não sei. É que acho que tem um pouco tem um 80-20 aí, né? Os caras, os heavy users, né? Os caras que compram aficionados, né, por livro. O cara tem Kindle e compra, né? Tem cara que compra tipo 5 livros por semana, né? Você compra mais. Não compro tudo isso. Eu não posso detalhar, abrir meu sigilo bancário de livros aí que pode dar problema aí. Mas é verdade. Eu compro bem mais também, porque você não tem que esperar, né? O correio você paga mais barato, porque a gente pagava frete. E o livro é imediato, né? O livro lançou hoje nos Estados Unidos, está hoje na sua mão. É negócio para quem... Em segundos. Para quem gosta de ler o estilo que o Washington Oliveto falou, né? O leitor agressivo, né? O cara que quer ler para estar na frente dos outros, o Kindle é uma maravilha, né? Agora, para você, assim, falando de experiência, que tipo de livro você lê no seu Kindle e que tipo de livro você prefere o papel, assim? Então, olha, até agora, de tudo que eu li no Kindle, não tem nenhum livro que eu falo assim, eu preferia no papel. A não ser que fosse um livro de arte, assim, com muita ilustração. Um livro de centro de mesa. Assim. Que talvez o iPad fizesse esse papel, mas não sei, nunca li no iPad para saber. Mas assim, eu vejo que assim, tem muitas coisas que não... Assim, por exemplo, esses livros que a gente lê de internet business, né, dos cases, sei lá, eu li o crowdsourcing no Kindle. Não tem diferença, né? A informação, para mim, é aquela... Tudo bem, eu poderia ler no papel, mas assim, é a informação que eu quero. Não vou fazer questão de papel couché, pólen, que não reflete na luz. Enfim, para mim, o Kindle satisfaz muito. E agora, por exemplo, eu estou lendo... Até saiu no Brasil aquela biografia do Hitler consolidada. E o livro é desse tamanho, né? Imenso, super pesado. E eu acabei passando para o Kindle, porque era mais portátil, era mais fácil. E para mim não vejo assim, sei lá, e é legal você ler o original em inglês. Eu acho que tudo isso tem... Enfim, não estou falando que é melhor, porque seria exagero, eu acho que as pessoas vão ficar até revoltadas, mas assim, tem muita coisa que não faz diferença. E eu acho que livros de referência, coisas breves também, aquele negócio de você ser um intermediário entre a tela e o papel é verdade. Então... Eu acho que vai conquistar muita gente pelo fato de não ser uma tela que te incomoda e ao mesmo tempo não ser um livro, que às vezes você, pela praticidade, você quer ter tudo ali e tal. Você? Kindle ou iPad que você está lendo mais? Estou lendo mais no computador e no iPad. Né? O Kindle não leio mais. Mesmo? Não uso mais. Mas o negócio interessante, assim, acho que a desvantagem do e-book não é para leitura. Para leitura ele é igual ou melhor, porque ele tem essa velocidade na internet, mas o que ele é ruim assim, tipo, não dá para você colocar na sua estante e ficar decorando lá com os livros legais que você leu. Não dá para você dar um presente, tipo, no final do ano eu dei de presente para um cara um e-book da Amazon. Tem uma que você compra. Tipo, depois que eu comprei, eu falei, pô, mas que saco, isso aqui não tem nada a ver, né? Tipo, mano, o cara recebeu um e-mail meu, né? Pra você consumir, tipo, eu ia gastar o dobro do dinheiro e ia dar um livro pro cara, hardcover e tal. Nossa, tipo, eu me arrependi amargamente. Eu falei, nada a ver dar um e-book de presente, né? Pra um cara que você quer dar um presente, não que você quer só dar informação, né? Então, se for pra você, tipo, um amigo, eu vou te mandar o livro no Kindle, beleza, mas o cara que você quer dar um presente, tipo, o valor é desproporcional, assim, do presente em o si. O objeto ainda físico, é muito, né? Mais. Né? Então, acho que a diferença é essa, né? E tem uma outra coisa também que a gente não pensa, assim, é que, tipo, a gente acostumou, cresceu lendo livro, né? Papel físico. Nossos filhos não, né? Então, assim, o livro é mais legal. Pô, nossos filhos nem vão saber, tipo, eu tô lendo um livro agora, isso, né? que é daquele... Nick Carr, que chama The Shallows, que tá na minha lista, os rasos, os superficiais.
E ele defende a tese de que a tela, a internet, atrapalha nosso raciocínio e que a gente está perdendo a capacidade de ler longamente, que ele era um ávido leitor que agora não consegue se concentrar. E aí ele cita vários outros casos de outros blogueiros que também não conseguem mais ler livro. E eu já vi blogueiros brasileiros falando isso antes de ler esse livro. Então, assim, eu acho que... Mas se você lê no Kindle um livro longo também não tem diferença nenhuma, né? Mas ele diz que, na verdade, esse negócio da gente viver nesse mundo fragmentado, ler várias coisas curtas, a gente fica muito ansioso ao ler um texto longo. E aí você não consegue fazer mais a imersão que você fazia na época que existiam só livros físicos e tal. Enfim, o cara, ele constrói todo um raciocínio para alertar que isso pode ser uma coisa perigosa pra gente daqui a um tempo, né? Nossa, o que eu achei curioso, um vídeo dele outro dia que eu vi curto, que ele fala que as 3 tecnologias que mudaram o cérebro humano antes do computador é o relógio, o mapa e o livro, né? E você vê tipo como você encara o mundo quando você tem um relógio, como você encara o mundo quando você tem um mapa, né? E como você encara o mundo quando você tem um livro, que você tem acesso a informações, a conhecimento acumulado, né? Quando não tinha livro, né? Então eu achei muito legal esse exemplo. Mas o livro eu não li ainda, tá lá. É legal. E aí ele fala muito disso, offline, online, porque ele é um grande entusiasta da tecnologia e tudo, mas ele acho que sofreu assim meio um burnout, assim, um baque, e ele resolveu voltar para trás e olhar e se assustou assim com o estado que ele ficou. E eu acho que a gente mesmo, vocês devem ter isso também, você sente falta de sair um pouco, né? E desconectar às vezes e olhar e ler um livro de papel, sei lá. Enfim, acho que isso não tem solução. Eu li dieta de informação. Eu li um post ontem, que eu achei muito legal, o cara falou assim, no meu escritório eu tenho 2 cadeiras. Uma cadeira de digitação, que eu fico no computador e tal, eu tenho uma outra cadeira que é uma poltrona, que não dá pra... Eu não uso computador, não uso iPhone, não uso nada. Caderno ou livro. E aí, tipo, o cara tem, tipo, eu tenho as minhas melhores ideias, é o lugar que eu vou pra esfriar, tipo, dar uma esfriada, né? Tipo, e eu achei, assim, que faz muito sentido isso, você ter lugares, ou então você usar caneta e usar papel, ou você falar, vou fazer um plano aqui, você começa a rabiscar. Tipo, eu uso muito, assim, antes de escrever artigo, eu sempre rabisco antes o artigo, depois... Mind map, né? Mind map e rascunho e tal. Agora, mas tem coisa até mais bizarra nessa linha. Tem um post do Paul Graham, não sei se vocês lembram, que ele fala assim, que ele tem, no home office dele, ele tem 2 mesas. Uma mesa, ele tem um computador conectado na internet e na outra mesa um computador desconectado na internet, que é onde ele trabalha. Onde ele cria os textos, os documentos dele. Legal, entendeu? boa ideia. Então, quer dizer, o problema dessa fragmentação está muito ligado ao conectado. Porque qual que é o triângulo? O triângulo das bermudas da produtividade é Gmail, Twitter e Facebook. Você fica lá. Você consegue girar. E não sai daquilo, né? Então, acho que a fragmentação vem do imediatismo da informação na internet. O Seth Godin divulgou outro dia um programa que ele faz isso, né? Você instala um programa e você seta o tempo, tipo, sei lá, 2 horas, que ele corta o acesso à internet do computador. A única maneira é você resetar o computador inteiro para ele negócio. É uma maneira de Mas pra você ver como trabalhar. a internet tira o poder de controle da gente, né? De disciplina, né? Quando você vai ver, você tá numa notícia, você tá navegando, você clicou num link de um tweet, foi cair numa página de internet com uma matéria, você leu, já perdeu lá 5, 10 minutos, né? É verdade. Agora, Júlio, falando em tweets, né? Voltando para o digestivo, um case de sucesso e um case não bem sucedido na plataforma. Então, o que eu cito sempre é o fato de a gente ter começado de uma maneira meio despretensiosa, era eu, mais um grupo de amigos de amigos. Nem todo mundo era jornalista formado, tinha muita gente que queria escrever, não tinha onde, naquela época não tinha blog, então assim, para as pessoas escreverem, elas realmente tinham que entrar num veículo e tal. E a partir do primeiro ano a gente já começou a ter feedback de gente assim importante, sei lá, o Milor Fernandes mandou e-mail pra gente, a gente começou a saiu na Carta Capital, o Sérgio Augusto citava, e a gente começou a publicar essas pessoas, né? Então é muito assim... gratificante quando começou a acontecer isso, de você ver as grandes admirações que você achava que você nem ia conhecer,
querendo fazer parte de uma coisa que você começou, sei lá, no seu quarto. Então, sucesso é ser amigo dos seus ídolos, né? Do Washington Oliveto. Sucesso é ser amigo dos seus ídolos. Então, assim, tem várias coisas que acontecem que eu falo assim, nossa, ainda bem que eu fiz, porque assim, não teria acontecido de outra forma, né? Acho que em outra época que não existisse internet, talvez eu não teria. Eu teria que ter entrado numa empresa jornalística, mas eu não era jornalista formado, talvez tivesse que fazer outra faculdade, conhecer alguém dentro, porque o mundo é muito pequeno. Então, assim, é uma coisa que é muito diferente, e foi né? possível pela internet. E você tem pessoas, sei lá, pessoas jovens que escrevem para o site, e esse é o outro lado, né? E que, de repente, o cara tá do lado de um cara conhecido. Isso é uma coisa também que ele nunca imaginou. Um cara, sei lá, já teve uma colaboradora de 16 anos que mandava coisa lá do sul do Brasil e que estava publicando junto com o Rui Castro na mesma página. Então, assim, é muito interessante isso, como você equaliza. E aí também muita gente que passou pelo Digestivo e foi trabalhar no Estadão, foi trabalhar em revistas, sei lá, Isto É, e, enfim... É bom para o currículo. Então é legal porque você tem os dois lados, tanto eles que vieram quanto essas pessoas que chegaram, enfim, no topo da cadeia alimentar jornalística, digamos assim, e que, sei lá, tem muita gente que dei a primeira chance da pessoa escrever. Sim, então, isso é muito legal. Né? Isso é muito não legal. Só business, né, negócio. Às vezes você recebe, sei lá, que nem no ano passado, no final do ano passado eu recebi um cartão do Matina Suzuki me mandando um livro, assim, eu encontrei ele uma vez na vida, sabe? Então é legal. Depois saiu a história da inteligência brasileira do Wilson Martins, que era, sei lá, o crítico literário brasileiro, aí o Miguel Sanches Neto, que organizou, quis me mandar uma coleção inteira. Depois eu até contei para vocês, o José Neumann pediu para me ligar quando ele foi cidadão honorário de São Paulo. Quer dizer, são coisas assim que você fala, nossa, que legal que eu conheço essas pessoas e que eu fiz isso, de outra forma não teria acontecido. Quanto a um fracasso, uma coisa que não deu tão certo, que eu poderia contar, foi a nossa tentativa, a partir do 3º ano, de fazer uma revista impressa. Que assim, como era aquela fase que a internet era muito pequena e você não tinha massa crítica, era muito difícil de trazer os anunciantes para o site, porque ele era muito pequeno comparado com qualquer outra coisa, né? Fora da internet. Então a gente teve a ideia de fazer uma coisa impressa, porque a gente já tinha muita credibilidade. Eu cheguei até a convidar todos esses caras que eu já conhecia, que já conheciam o Digestivo, e eles toparam fazer. E talvez, enfim, a ideia no início era, de repente, viabilizar melhor o site a partir da revista. Mas foi bom que eu não fiz, porque eu acabei, depois de fazer muita conta e enfim, observar, conhecer outros cases de revistas que estavam sendo publicadas nessa área, enfim, porque se eu tivesse feito, eu teria de repente matado o Digestivo. Teria sido uma coisa que na internet você tem assim o grau de estrago que você pode fazer é muito menor do que você fazer uma coisa impressa que requer um investimento enorme e que se não der certo você quebra, literalmente. Então isso foi um caso assim de uma coisa que eu passei alguns meses estudando, mas que eu acabei não fazendo e que foi uma frustração, mas que depois a gente acabou fazendo uma revista com a GV no ano seguinte. Então, assim, é uma frustração e não porque você fez a revista e não teve que pagar do bolso. Então foi legal, assim, a gente acabou fazendo, teve a capa do Milor. Aí, sei lá, o Daniel Pizzi escreveu, o Sérgio Augusto escreveu, enfim, todos esses caras que a gente queria chamar, eles acabaram participando do mesmo jeito e foi legal porque tinha o endosso da GV. Então associou uma marca bacana. E eu acabei depois virando colunista da revista e comecei a escrever sobre internet business também. Então foi uma grande experiência, assim, que partiu de um fracasso, entre aspas, que ensinou bastante. Ô Júlio, uma dúvida, assim, uma pergunta, uma curiosidade nossa, é por que tem tão poucos empreendedores na área de cultura, assim? O que você acha que... eu acho que porque, na verdade, tem muito artista, né, tendo iniciativa, e a arte é uma coisa que, historicamente, ou pelo menos existe essa ideia de que o artista não deve mexer com dinheiro, não deve se, deve se permanecer puro. Então, assim, não tem muita malícia de números também. Geralmente, a pessoa que vai fazer alguma coisa de arte, ela odeia matemática.
Então acho que não tem também essa questão de organização, as pessoas que vão trabalhar com isso, elas não querem justamente limitação de tempo, elas querem trabalhar de uma outra forma. Então acho que tem muito isso, assim, eu na verdade, apesar de gostar de cultura, de arte e tal, eu gostava de organizar, então assim, eu fui organizando meio que naturalmente, mas eu acho que não é uma questão de perfil mesmo, eu acho que as pessoas acabam chamando alguém de administração para colocar ordem na casa e se sentem mais seguras, assim, se tem alguém por trás, e preferem não aprender porque acham que vai, enfim, prejudicar a própria criatividade. Esse é um tema legal que a gente até quer trazer aqui no Mendes Arena, pessoas com outros backgrounds que têm negócio, têm iniciativas, aí, tem coisas bacanas. Existem pessoas como você sempre tem um perfil analítico, até pelo seu background, de engenharia e tal, e o lado humano / criativo, artístico. Porque assim, eu reconheço que é uma coisa difícil de conciliar, porque você, por exemplo, quando eu vou escrever, eu não quero horário. Né? Vocês também, vocês escrevem, vocês sabem como é. Você quer que a coisa flua, você não quer falar assim, bom, eu tenho que ir embora daqui a meia hora, você já nem começa, né? Você nem não consegue. Nem aquela história do Christian lá, divide em tarefa, não sei o que, pra mim não dá certo, cara. É uma tarefa de 15 minutos de escrever, não vou nem começar, porque não vou entrar. Eu não vou entrar no clima. Até você entrar, você tem que ler alguma coisa, ir pra um lugar, assim, que você tenha um horizonte pra olhar, não sei, pra mim é assim, num lugar que eu não trabalho com relógio, com cronômetro. Então, assim, eu reconheço que é difícil, que nem todo mundo tem que ter esses dois lados. Então, eu acho que essa é a questão básica. E, Júlio, qual o livro de negócio de 2010 que você leu que você recomenda? Então, eu li, assim, quando vocês fizeram essa pergunta na pauta, eu fiquei pensando e eu li vários livros, que eu vou citar alguns. Não tem o livro, assim, acho que no ano passado eu li um monte de coisa interessante, mas um deles foi o livro do Rubini sobre as crises, que não é, na verdade, um livro sobre empreendedorismo, mas fala muito sobre o ambiente de negócio, por que as crises acontecem, e obviamente focando mais na crise de 2008 que ele previu, né? Depois, um outro livro que eu gostei muito... Mas é verdade que ele está prevendo há 10 anos essa crise de 2008, né? Sempre tem alguém que previu, né? Mas aí quem acertou é outra história. Então, aí depois tem um outro livro que eu gostei muito, que é o Iconoclasta, de um cara que chama Gregory Burns, que é um livro... que obviamente faz menção ao Steve Jobs da Apple, que na verdade ele mostra como é que essas pessoas que criam coisas novas, elas enxergam um mundo diferente e elas têm uma coisa diferente, desde o cérebro, a maneira de associar ideias, até uma questão assim de não ter medo de fazer coisas diferentes, de não ter medo de ser censurado. Então é bem interessante, assim. Ele fala do Steve Jobs como um cara que era rebelde e que ao mesmo tempo se tornou um ícone, né? Que ele era contra a IBM, o computador pessoal, contra o mainframe, não sei o quê. Aí de repente ele mesmo virou um ídolo. Então é interessante, assim. Ele era o contra e aí virou. Ele virou. Se alguém quer ser contra, tem que ser contra ele. Ele agora, era o underground e virou o mainstream, entendeu? Quer dizer, é um case muito interessante. E depois tem outros livros que eu li que não são... o crowdsourcing também eu citaria, que é um livro legal, que fala desses negócios de terceirizar para a multidão, que é uma coisa até que não se fala tanto hoje, mas que se falava bastante há um tempo atrás. Depois tem uns livros de design que eu li, que é um do Paul Rand, que eu recomendo muito, entrevistas dele, que é o cara que criou o design da IBM e trabalhou para o Steve Jobs para criar o design da Next na época, a empresa dele que não deu certo. Depois tem um outro que eu li de arte, que é a História da Curadoria, que fala muito de empreendedorismo cultural, que fala dos caras que montam a exposição, como que eles pensam, a relação deles com os artistas. E um outro livro de design que eu citaria, que é o Linguagem das Coisas, que é falando como que a gente, enfim, é fascinado pelos objetos, como é que um iPhone foi criado, de onde vem o design, quer dizer, tudo tem uma história, tem um... Não é design thinking em inglês. Não sei. Design of Things. Mas é bem legal. Eu recomendaria esses que tem, acho que a ver assim, com o tema. E 2011, o que vem para o digestivo? Então, a gente vai fazendo finalmente a mudança de layout, tem muita gente pedindo. Porque assim, na verdade eu demorei para chegar... Você vai mudar antes do Craigslist. Para chegar no que eu acho que deveria ser. Porque assim, acho que antes de você mudar, você tem que saber para onde você está indo, né? Que é uma coisa que... se não tiver claro, você começa a mexer e você não chega em forma nenhuma. Isso é muito perigoso, aliás.
E outra coisa que a gente quer fazer é alguma coisa ligada com o Kindle, com a Amazon, com esse negócio de publicação, que tem a ver com o projeto que o Miguel me passou do Seth Godin, de publicar livros eletrônicos, enfim, pegar essas pessoas jovens que escrevem e ver o que dá para fazer com eles e experimentar alguma coisa de monetização, vender texto, que é uma coisa que na web era impossível, mas que agora a gente acha que tem uma possibilidade interessante. Legal. E o Júlio trouxe uns brindes. 3 presentes aqui para sortear. Nosso último convidado não acreditava em sorte. Então, eu trouxe 3 livros. O Filho Eterno, que é um livro super premiado dos últimos anos, acho que é o livro mais premiado dos últimos tempos, que é a história do filho do Cristóvão Tesa, que é o autor que tem síndrome de Down. Enfim, é um livro bem forte, acho que interessante, de superação. Depois, esse livro de crise é um livro também que fala para você aproveitar um momento de crise, de reavaliação, e você ir fundo nas suas mudanças e descobrir o que você é, quem você é, o que você gosta. É um livro bem útil. Você já resenhou ele no Digestivo? Já resenhei no Digestivo. O Cristóvão Tesa também foi bastante resenhado, não por mim, mas por outras pessoas. E aqui o Max Geringer, da Globo, a nossa parceira, que, enfim, eu acho que ele fala umas coisas bem sensatas no rádio, aí é o livro de algumas coisas reunidas dele. É um cara engraçado, né? Um cara, ele tem um já uma palestra dele, você dá muita risada, e o cara dá risada e tem conteúdo ao mesmo tempo. Assim, fala do mundo corporativo de uma maneira inteligente, assim, não chata, e acho que ensina muita gente a se comportar nesse universo, né? E acho que o pessoal pode acompanhar, acho que a princípio no Facebook, né? A gente vai estar lançando outras plataformas depois, mas a gente vai falar... participe da discussão que a gente vai falar como vai ser feito o sorteio por lá, né? É isso aí. Esse é o Man the Arena. Obrigado. Falou.